Só que muitas pessoas fazem jejum intermitente e nem sabem, Funciona na prática para quem quer perder peso? desde que Ariel Peraza, especialista em nutrição, transforma a vida de centenas de pacientes todos os meses. Conhecido como Nutri do Outdoor, ele é referência em transformar a vida das pessoas. Mas o que poucos sabem é que ele começou sua carreira de forma inusitada, lidando com o fim, como agente funerário ao lado do seu pai. E hoje tem a missão de proporcionar um novo começo para as pessoas através da nutrição. E agora desmentirá grandes mitos sobre a alimentação saudável. Mas afinal, Ariel, a gente realmente é o que a gente come? sim, com certeza, você é o que você come. Cara, isso parece um mito. Como que funciona isso, Ariel? O que acontece, né? Uma analogia que a gente sempre costuma fazer é que o nosso alimento, né, a nossa comida é basicamente o nosso combustível. Então, se a gente coloca um combustível de má qualidade no nosso carro, naturalmente ele vai gerar menos energia, menos potência, né? Então, isso acontece com a comida, com a nossa alimentação em si também. Se a gente se alimenta de uma má forma, né, de uma forma desequilibrada, a gente acaba tendo menos energia para o nosso dia a dia, para atividades do cotidiano. Se a gente acaba exagerando de alimentos de baixa qualidade, a gente acaba tendo problemas de manutenção, né, com a nossa saúde, problemas de saúde com maior frequência. A alimentação tá ligada com o cansaço, pegando essa tua analogia aí. Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente acaba tendo uma alimentação desregulada e principalmente pobre, né, em alguns micronutrientes, ela acaba gerando justamente esse cansaço, essa falta de disposição, principalmente por esse déficit nutricional, por essa carência nutricional, né, que estão relacionados com alguns micronutrientes. Então, para tu entender, além do carboidrato, que é muito falado, que te dá energia, a gente tem alguns micronutrientes que estão diretamente relacionados com essa produção energética, né? Um alimento que é muito falado, que é bem comum, bem tradicional, é o ferro. Então, a anemia é bem comum, né? O paciente que tem anemia, o paciente anêmico, ter um cansaço excessivo, que seria justamente a mais conhecida, a anemia ferropriva, que seria justamente a deficiência, né, de ferro na corrente sanguínea. Então é interessante quando uma pessoa está se sentindo meio cansada fazer exames para saber se tá tudo certo, né? E procurar uma ajuda nutricional? Exatamente, exatamente. A gente consegue, né, saber, né, ou melhor, estimar se o paciente está com alguma deficiência de micronutrientes, principalmente, pela própria anamnese, pela própria consulta com o Aham. paciente, pela própria conversa, né? Então, o paciente relatando do que ele come, né, do que ele ingere, mas com certeza a gente consegue um dado mais preciso avaliando bioquimicamente, né, esses biomarcadores que são encontrados em exames de sangue. E com a alimentação correta, tu consegue corrigir uma situação como essa, tipo uma baixa de ferro no sangue. Com uma alimentação equilibrada, contendo principalmente uma boa variedade de alimentos, principalmente frutas, legumes e verduras, a gente consegue aumentar, né, esses valores na corrente sanguínea. Em alguns casos que o paciente está com um déficit, uma carência muito grande, aí a gente entra com a suplementação. A gente fala ali que comer saudável, o que significa comer saudável? Porque na minha cabeça já vem, eu já atrelo tipo com alface, brócolis e fruta. Mas é isso mesmo? O que significa comer saudável, cara? A gente tem algumas bases, né, alguns grupos alimentares que são considerados saudáveis que a gente deve ingerir com uma maior frequência, né? Um desses grupos, um dessas bases são as frutas, que muitas das vezes a pessoa acaba tendo muita dificuldade, não tendo o hábito de consumir a fruta. Muitas das vezes a última fruta que ele acabou consumindo foi semana passada ou há 2 semanas Aham. atrás, né? E então a gente tem que ter um equilíbrio, né? Principalmente uma boa variedade, né, alimentar. Então não é saudável só consumir batata doce e frango, né? Aham. A gente tem que ter uma boa variedade, né, justamente para evitar essa monotonia alimentar. Um exemplo bem clássico é justamente esse, da batata doce e do frango, né? Só que quando a gente são alimentos saudáveis, só que quando a gente ingere apenas esses alimentos, a gente acaba restringindo e limitando o consumo de vários outros nutrientes que não estão presentes nesses alimentos. Então a gente acaba gerando outras carências nutricionais. Você falou de frutas ali, cara. Qual que é a recomendação do Nutri quando eu falo de frutas? Porque a minha mulher, ela fala assim, olha, certa fruta você pode comer, mas outra fruta não, tem açúcar demais e engorda. Então, quais as frutas ali, pensando em comer saudável, que a gente deve ter na nossa rotina ali? Uhum. De forma geral, né? Basicamente toda fruta é saudável, só que a gente deve consumir com consciência e em quantidades adequadas. A banana, ela é saudável, só que se a gente consumir um cacho de banana, acaba não sendo tão interessante assim, acaba não sendo saudável.
E quando a gente fala de frutas, né, que tem uma maior carga calórica e uma maior carga principalmente de carboidrato, de açúcar, né, pensando em caloria, pensando em emagrecimento, a gente sempre deve evitar, né, o abacate, o coco e a manga, que são frutas, né, mais calóricas. No demais, né, nas outras opções de fruta, a gente pode consumir, mas da mesma forma com moderação. Alimentação saudável tem uma relação com o que é natural? Normalmente, os alimentos naturais, eles são mais saudáveis. E normalmente, né, os alimentos ultraprocessados acabam não sendo tão saudáveis assim quanto o natural. Mas com certeza a gente buscar, né, uma alimentação mais equilibrada, com uma base alimentar mais natural, vai te trazer mais saúde. O que seria, na tua recomendação, um café da manhã saudável, né? Um almoço saudável e uma janta saudável. E tem uma questão também de tipo 3 refeições por dia, 5. Isso tem um mito por trás também, né? É muito discutido hoje em dia, Sim. né? Comer de 3 em 3 horas é mais saudável do que tu comer de apenas 2 refeições por dia. Mas falando do café da manhã, né? É sempre importante a gente começar com um café da manhã com uma porção de frutas, né? Porque as frutas, elas são ricas em micronutrientes, né? E esses micronutrientes, eles são melhor absorvidos pela manhã quando em jejum. Então, colocando a fruta pela manhã, ela é melhor aproveitada, porque a gente absorve de uma forma mais eficiente, principalmente durante a manhã, quando a gente está em longas horas de jejum, né? Então, é muito importante pela manhã colocar pelo menos uma porção de fruta, acompanhado de um carboidrato e de uma proteína, né? Legal. No almoço, boas opções aí de saladas, legumes e verduras, né? Esse é um ponto muito importante que muitas das pessoas acabam não consumindo, tá? Acompanhado novamente de uma porção de proteína, preferencialmente uma proteína magra, né? Quando a gente fala de proteína magra, não está diretamente relacionada apenas com o alimento em si, mas também com o modo de preparo. Sobre ali as verduras, né? Você separou o grupo de verduras e legumes com a salada. Por que tem essa diferença? Porque quando a gente fala assim, a gente se ouve muito falar que o prato tem que ser colorido, né? Se eu já separar com 3 legumes, eu já estaria com um prato colorido. Por que tem que ser, tipo, separado os legumes da salada em si? Por quê, né? Normalmente, em folhosos verdes escuros, por exemplo, a gente encontra uma maior concentração de de determinados micronutrientes. Em legumes vermelhos, a gente encontra um determinado grupo de micronutrientes. Então, um prato bem colorido é buscado principalmente por isso, para a gente tentar ingerir uma maior carga, né, uma maior variedade de micronutrientes. Eu acho que a parada é o seguinte: eu não sei o que eu preciso colocar na quantidade certa, e quanto mais colorido, mais chance de acertar eu tenho, é isso? Exatamente, exatamente. E quando falando de quantidades, né, pensando em ingestão calórica, as saladas, né, os legumes em si, de forma geral, eles têm poucas calorias, né? Então, por mais, né, que muitas das vezes a gente coloca 2, 3 folhas de alface no nosso prato, fica um prato gigante, acaba tendo uma baixa ingestão, né? Uma baixa ingestão calórica nesse prato. Pra vocês terem ideia, uma folha de alface, né, tem apenas 1 caloria. Então, e preenche uma boa parte do prato. Não sei se vocês concordam, mas se a gente coloca 3 folhas de alface, a gente não consegue mais quase enche, cara. E dá a impressão que você tá comendo muito saudável. Eu Exatamente. gosto dessa sensação. E só comer salada não pode, né? Por quê? Porque a gente precisa, né, de outros substratos, principalmente o carboidrato, que não é encontrado com uma concentração adequada, recomendada nas saladas. Então, a gente sempre tem que fazer essa combinação, né, de carboidrato, proteína, saladas, gordura. E a janta? A janta, normalmente, a gente, né, tem que ter uma boa opção de proteína novamente, pensando principalmente na saciedade, né, durante a noite, para a gente não acabar acordando durante a manhã com muita fome. Mas também, se a gente conseguir incluir uma boa variedade de saladas, legumes e verduras à noite, também é muito interessante. É verdade que eu não posso comer à noite, cara? Porque tem uma parada ali que eu ouço bastante que, tipo, você não pode ingerir carboidrato, vai depois das 6 horas da tarde. Aquelas né? dietas que só deixam você comer até às 18 horas e depois não pode comer mais. Isso, né? isso. Funciona? É verdade isso? Isso é um grande tabu, né? Pensando em emagrecimento, em déficit calórico, o arroz de noite não difere a caloria do arroz que é consumido de meio-dia, né? Mas, obviamente, se a gente parar de comer à noite, a gente, de certa forma, vai ingerir menos comida e a gente vai emagrecer. Da mesma forma, se a gente parar de almoçar,
a gente também vai emagrecer, porque justamente a gente vai estar ingerindo uma carga calórica muito menor, né? Independente do momento que ele é ingerindo. O que não é recomendado? Que a gente faça uma grande refeição e logo após vá dormir, porque normalmente, né, a gente precisa aí de refeições mais leves de pelo menos 1 hora para fazer a digestão e refeições mais completas, né, de pelo menos 2 a 3 horas. Então, a energia que a gente gasta durante a digestão, que a gente acaba gastando bastante energia, por sinal, para fazer a digestão, ela acaba atrapalhando o nosso sono. Por mais que a gente está lá dormindo de olhos fechados, descansando, a gente não está num sono mais intenso, num sono mais profundo. Então acaba dificultando, né, esse sono. Isso acontece principalmente, né, quando a gente faz uma grande refeição e principalmente quando a gente faz uma refeição muito gordurosa, com uma alta concentração de gordura. Por quê, né? A gordura em si é uma molécula muito difícil de a gente quebrar, de a gente digerir. Então, nosso corpo ele gasta mais energia para quebrar esse tipo de molécula e, naturalmente, né, quando a gente se alimenta, a gente tem uma capacidade, né, uma limitação de produção de energia por hora. Então, a gente gasta um grande volume, um maior percentual de energia para quebrar esse alimento, para digerir esse alimento e, naturalmente, acabar faltando energia para as outras funções. Funções normais do cotidiano, né, de ficar focado, de ficar trabalhando, ficar acordado. Então, acaba faltando energia para esses aspectos, né, onde a energia está diretamente, né, principalmente direcionada para a digestão do alimento. Às vezes a gente bate aquela feijoada, não sei você, Carol, mas eu gosto de uma feijoada. E a gente come aquela feijoada e a gente pega aquela laranjinha, sabe, que fica ali, para dar uma limpada na consciência, cara. Mas ela tem alguma função, aquela laranja, ou é só pra gente falar que comeu uma feijoada saudável ali? Legal, Alan. Essa é uma cultura, uma tradição muito bacana, por sinal, e tem um fator nutricional muito positivo por trás dessa cultura, né? Porque o ferro presente no feijão, principalmente, ele é um ferro que a gente acaba tendo uma baixa absorção. A gente não acaba absorvendo de uma forma tão eficiente, né? E a laranja, rica em vitamina C, tem a capacidade de potencializar a absorção desse ferro presente no feijão. Então, é um fator nutricional muito positivo que acaba aumentando a eficiência e aumentando a absorção desse ferro presente no feijão. Qual que é a importância dessa combinação de nutrientes, assim, quando a gente fala de equilíbrio e alimentação saudável? É muito importante pensando principalmente na questão, de deficiências, de carências nutricionais, né. Então a laranja vai além de potencializar a absorção do ferro presente no feijão, ela vai ajudar também em outras questões, não apenas nessa questão, né. Então ela vai ajudar bastante na questão, estimulando o nosso sistema imunológico, né, então evitando que a gente fique doente, principalmente questões de resfriados, que é mais comum no inverno, então é uma baita estratégia, além de aumentar a absorção do ferro, também estimular o nosso sistema imunológico. Existe o tipo certo de alimentação para cada estilo? Por exemplo, eu entro de manhã, faço o horário normal ali, das 8 às 18. Ah, eu tenho que seguir um certo tipo de alimentação. Ah, eu trabalho em intermediário. Não, esse tipo é mais adequado para mim. Ah, não, o meu turno é noturno. Então, existe isso ou, cara, a premissa é a mesma de alimentação para todo mundo? Basicamente a premissa é a mesma, mas obviamente a gente tem estratégias, né, específicas que facilitam o cotidiano, né, baseado no teu hábito, no teu dia a dia. Por exemplo, se o paciente trabalha em horário comercial, né, é mais convencional que ele se alimente aí basicamente café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e uma ceia. Diferente de um indivíduo que acabe trabalhando, por exemplo, das 5h30, onde Aham. muitas das vezes esse paciente lá às 5 horas ele não sente vontade de fazer um café mais completo, né. Então muitas das vezes a gente consegue trabalhar de uma forma mais estratégica, mais eficiente com esse perfil de paciente, por exemplo, utilizando a estratégia de jejum intermitente, onde ele utiliza, um gap, um espaçamento, uma janela, né, que ele pode se alimentar, né, e outra janela que ele não pode se alimentar. Aliás, essa é uma excelente estratégia de jejum intermitente, principalmente quem faz longas viagens, né, ou tem uma reunião em sequência da outra, onde acaba faltando tempo para se alimentar. Então ele deixa essa janela de muitas reuniões ou de muitas viagens, até mesmo onde não tem, né, oferta de alimento, como o jejum intermitente, e a outra janela é o momento que ele deve se alimentar. Legal. O que é o jejum intermitente? É aquele jejum de 12 horas, é isso?
Exatamente. Jejum intermitente, basicamente, a gente define um espaço que a gente não se alimenta, né? Que a gente não ingere nenhum produto, nenhum alimento calórico, e o restante, né? O outro espaçamento, a outra fatia desse teu dia que tu pode se alimentar, né? Por exemplo, normalmente é mais comum o pessoal justamente começar com um jejum intermitente de 12 horas. Só que muitas pessoas fazem jejum intermitente e nem sabem que fazem. Aham. Por exemplo, assim, o indivíduo, a última refeição dele é 7 horas da noite, né? E a próxima refeição dele é às 8 horas da manhã. Então, basicamente, ele já está fazendo um jejum aí de 13 horas. E muitas das vezes ele nem sabe que tá utilizando essa estratégia nutricional. Funciona na prática para quem quer perder peso? De certa forma, é uma estratégia que utiliza, né, que dá certo, né, desde que nesse espaçamento que o paciente, que o indivíduo tem, né, disponível para se alimentar, ele se alimente da forma correta, da forma equilibrada. De nada adianta tu fazer um jejum aí de 16 horas, né, e no restante ali das outras horas comer, né, de forma muito calórica, de forma desequilibrada, que pensando em emagrecimento não vai ter muito, não vai surtir muito efeito. Esse não equilíbrio, ele pode gerar alguma doença, assim, tipo, não equilíbrio na alimentação, no geral, ele gera doenças? Uhum. Pode gerar, principalmente algum desequilíbrio alimentar, né? Pensando numa alimentação repleta, né? Rica em carboidratos, principalmente rica em carboidratos simples, né? Pode gerar, por exemplo, a diabetes, pode acabar desencadeando a hipertensão, são as doenças crônicas mais populares hoje em dia. Qual é o outro tipo de carboidrato que existe? Uhum. A gente tem vários tipos, né, de carboidratos, várias classificações, mas os mais conhecidos são os carboidratos simples, e os complexos, né, onde os carboidratos complexos seriam principalmente os integrais, e os carboidratos simples, os não integrais, né. Então, falando de carboidrato simples, basicamente pão, qualquer Pão. pão, né, Aham. de farinha convencional refinada, não de farinha integral, um pão integral já seria um carboidrato complexo, tá. Arroz seria basicamente um carboidrato simples, arroz convencional, né? Macarrão convencional seria um carboidrato simples, macarrão integral, arroz integral já seria um carboidrato complexo. O que que difere um do outro, assim? O que que vai fazer diferença na Uhum, dieta? É porque falam que você seguir pelo integral é bom, uhum. mas É. ele tem um nome, é carboidrato complexo. Não, É. não sei, ele parece ruim, cara. Normalmente, os alimentos integrais, eles acabam demorando um pouco mais para a gente digerir, para a gente quebrar, né? Em contrapartida positiva, a gente acaba se sentindo mais saciado durante um maior período de tempo. Então, o carboidrato integral, o carboidrato complexo, ele traz mais saciedade em comparação ao carboidrato simples. É tipo daí que vem essa ideia, tipo, de que não pode comer pão? Pão de forma isolada, né, o pão convencional, ele acaba tendo uma rápida absorção e acaba não trazendo, saciedade durante um longo período de tempo para gente. Só que a estratégia do pão com ovo, né, preferencialmente um ovo mexido ou um ovo cozido, ou um ovo frito com bem pouco óleo, acaba retardando essa digestão, essa absorção e deixando a gente mais tempo saciado também. Eu fiquei curioso. Não que eu sinta isso, né? Mas é uma curiosidade aqui, que o cansaço excessivo pode estar atrelado também com a alimentação, Uhum, né? Por que que isso acontece? O que me gera o cansaço? E uhum. qual tipo de alimento que está faltando, então, na minha dieta para que eu possa sanar esse cansaço? Exatamente, né. O cansaço hoje em dia, ele também é bem comum, por alguns tipos de dietas muito restritivas, né. É bem comum hoje a corta completamente o carboidrato. O carboidrato é a nossa principal fonte energética. Então, se a gente Aham. cortar principalmente o Eu já carboidrato, ouvi muito isso. naturalmente a gente vai ter menos energia, né. Mas novamente, a energia ela não está relacionada apenas com o consumo de carboidrato, mas sim com todo outro contexto, pensando principalmente em micronutrientes, como é o exemplo do ferro, que está relacionado com a produção, energética. Outro exemplo bem comum que vem em alta e vem sendo discutido bastante hoje em dia, é vitaminas do complexo B, então principalmente B12, né. Ah, O é verdade. o déficit de B12, que é bem comum hoje em dia, ele acaba deixando a gente sem energia, deixando a gente bem cansado e mais fadigado mais facilmente. Pô, então me dá o pulo do gato aqui, bicho. Qual alimento, então,
que eu posso incluir na minha dieta, que me passe esses nutrientes, né? De ferro que você falou, alimentos ricos em ferro e alimentos ricos em vitamina B. O ferro a gente consegue encontrar principalmente na beterraba e no feijão. Aliás, a beterraba é um baita alimento usado principalmente por atletas corredores, porque ela é rica em nitrato, que acaba nos dando bastante energia, né? E falando em vitaminas do complexo B, principalmente B12, a gente encontra principalmente em alimentos de origem animal, né? Em maior concentração em alimentos de origem animal, como, por exemplo, carnes vermelhas, então sempre optar, né, preferencialmente por opções mais magras, né? Não é porque a carne vermelha, a picanha, ela é rica em B12 que a gente pode consumir. Ela é maravilhosa. Só que acaba, se a gente consumir esse tipo de carne vermelha, por mais que é rica em vitamina B12, ela acaba tendo muita gordura entre ela, acaba aumentando bastante a nossa ingestão calórica, né? Alimentos, então, ricos em alimentos de origem animal, principalmente, então carnes vermelhas, Legal. ovos, leite e sementes no geral, são ricos em B12. Se eu pegar a picanha e tirar a gordura, Que é uma boa estratégia, aliás, né? De a gente retirar a gordura da picanha já reduz bastante, né? O consumo e ingestão calórica diária. Mas a picanha em si, ela também, além dessa capa de gordura, ela acaba tendo bastante gordura entremeada. ah, tá, Por entre isso que ela é ela. macia e gostosinha, né? Eu Exatamente. só quero fazer um adendo aqui que eu não sou adepto a tirar a gordura da picanha, senão eu vou ser cancelado aqui, né? Mas pensando em uma nutrição, comer bem, né? É uma estratégia também se você optar. Tem alimento também, tem relação com o bom humor, cara? Sem dúvida. A gente tem alguns alimentos, né? Que são ricos em serotonina, que é o hormônio do humor, né? Da felicidade. Então, a gente ingerindo esses alimentos, eles acabam potencializando, né, e equilibrando o nosso humor. Um alimento rico, né, que vai estimular a serotonina, que é bem comum, que as pessoas costumam consumir, é a banana. Ela é rica em triptofano, que acaba ajudando bastante essa questão. Mas ovos também auxilia bastante, folhosos verdes escuros também. Folhosos tipo alface, Alface, rúcula. acelga, couve ajuda bastante. Aham. E se eu estiver me sentindo triste, é só comer um cacho de banana, cara? A gente precisa ter essa constância, né? Basicamente, Do dia pra noite ali. recebi um comentário de um colega meu, né, que eu não fiquei tão feliz, e vou lá consumir uma banana para combater imediatamente essa tristeza. A gente Mas, tem que ter essa consciência, né, justamente para ter os níveis de serotonina em equilíbrio no nosso organismo. mas o chocolate faz isso, não faz não? O cacau presente no chocolate ajuda bastante. E falando em chocolate, a gente deve evitar um pouco esses mais tradicionais, que são muito ricos em açúcar e acaba tendo pouco cacau. Então a gente sempre tem que buscar opções que são mais concentradas, né, com maior concentração de cacau. E essa questão, assim, sempre do equilíbrio, né? Pelo que tu fala, assim, sempre tem que equilibrar. Não pode ter muita gordura, não pode ter muito carboidrato. Quanto tempo demora para um nutriente ser absorvido pelo corpo, né? Por exemplo, estou me sentindo cansada, venho mudando a minha alimentação porque acho que isso vai me ajudar. Quanto tempo demora para um nutriente ser absorvido pelo corpo? Ele é absorvido basicamente em poucas horas, né? Só que muitas das vezes essa absorção dessa refeição ela não é suficiente para aumentar os volumes consideravelmente na nossa corrente sanguínea, né? O tempo em si, falando em biomarcadores, né, de sangue, vai depender muito do estágio, né, que está o teu exame de sangue, então quão baixo ele está e qual que é o desejado. O mesmo é uma pergunta bem discutida, há quanto tempo que eu vou demorar para atingir esse resultado, né? A gente tem algumas variáveis aí, onde é o teu estágio atual e aonde que tu quer chegar, onde que tu deseja, né? Muitas vezes o paciente tem 60 quilos, é bem magrinho, quer ter um corpo de fisiculturista de 100 quilos. Vai demorar um certo tempo. Em outro caso, o paciente já tem 85 quilos, já tem uma composição bacana, né? Só quer dar uma lapidada. Vai demorar um menor período de tempo. Como é que a gente deve pensar assim, vou no mercado. O que eu posso comprar assim para poder ter uma semana mais saudável? Dá a letra aí, Nutri. Dá a letra aí, cara. Quando a gente fala em fruta, a gente consegue ser ainda mais estratégico quando consumir as frutas da safra, né? Então, por exemplo, nesse momento,
a fruta da safra uma das frutas da safra é o mamão, né? Então, nesse momento, é o momento que o mamão tem né, a maior carga de micronutrientes. Normalmente, é o momento do mamão estar mais gostoso, mais saboroso, e normalmente é o momento que o mamão está mais econômico também, mais em conta também, tá? Por exemplo, se a gente pegar, não que não seja saudável, mas é, por critério, né, por curiosidade, se a gente pegar o mamão do inverno, ele tem uma carga de micronutrientes diferente do mamão do verão, por exemplo. No inverno ele está muito mais saudável, né, em comparação ao verão. E normalmente no verão também, ele não está tão saboroso, tão gostoso quanto o do inverno. Você tá ligado com a cor do alimento? Tipo, melancia também, a melancia quando tá branquinha, tipo, não tá tão saborosa, normalmente ela também tá sem nutrientes? Com menos nutrientes do que uma mais vermelhinha? Normalmente sim. Por quê? Porque ele acaba perdendo essa coloração, não tendo uma coloração tão chamativa, porque ele está muito tempo armazenado, né? Acabou ficando muito tempo armazenado desde a lavoura até chegar no mercado, que acontece principalmente nesses casos aí de quando é cultivado um determinado alimento, principalmente frutas, em um período, né? Uma safra que não tem todos os fatores, né, externos e ambientais que favorecem o crescimento desse alimento. Pô, Carol, você me deu um gancho aqui que pode salvar casamentos. Ariel, como que eu escolho a fruta certa no mercado? Porque a minha mulher, ela tem um receio de me deixar ir no mercado. Tipo, vai comprar limão. Ela não deixa eu fazer, cara, porque ela escolhe o limão de uma forma que só ela escolhe. Então, tem forma certa, então, de escolher a fruta e tem a ver com a safra dela também? Sim, sim. Normalmente, é mais fácil a gente comprar, né, dar um tiro mais certeiro nas frutas, né, nos alimentos da safra. Quando são alimentos que estão fora da safra, é um pouco mais difícil, que cada alimento tem a sua particularidade, né, de a gente escolher né, da forma mais correta. Pô, se der um Google ali, frutas da safra, vai saber qual Exatamente. é. E muda, cada safra tem um determinado tipo de alimento, né, que é mais favorável para o cultivo. Então, cada safra, a gente deve sempre estar atento e atualizado, aliás, para os alimentos da safra, para a gente dar preferência justamente para esses alimentos, porque justamente são mais saudáveis e normalmente têm um custo bem menor. Eu tenho uma polêmica aqui pra perguntar, assim, você falou das frutas, né, que são ótimas para a saúde e são saudáveis. Quais são aqueles alimentos, assim, que não são poucos recomendados pelo nutricionista? É aquele que não tá no teu story, cara. É, Tipo, aquele o que Nutri não deixa. Uhum. Normalmente são alimentos ultraprocessados, né? Então, biscoitos, né? Bolachas, Miojo. isso, macarrão instantâneo, Não que eu goste, né? Mas... esses alimentos, eles acabam não sendo realmente saudáveis, porque muitas das vezes eles são ricos em gordura, né? E ricos, principalmente, esses alimentos industrializados, ricos em sódio. Pode acabar, né, acarretando no desenvolvimento da pressão alta, da hipertensão. Eu sou uma criança que foi criada com um miojo, né? E eu vejo que isso tem muito memória afetiva, né? E como a gente tá ligado com as emoções quando a gente se alimenta, né? Qual que é a dica do Nutri para que não aconteça, tipo assim, de eu me alimentar mal por causa de emoção? É uma grande estratégia a gente não ter esse tipo de alimento na prateleira de casa. Se a gente não tem esse tipo de alimento, dificilmente a gente vai sair de casa, né, para ir no mercado comprar esse específico alimento, né? Mas caso, claro, obviamente, se a gente tiver muita vontade de consumir esse alimento, a gente pode consumir, desde que uma forma equilibrada. Que a gente é a palavra da vez, né? Equilíbrio é a palavra da vez. Eu acho que quando você combina certinho, você não vai cometer as coisas que o Nutri não gosta. Eu vi um documentário que me chamou muito a atenção, cara. Porque eu tô ficando velho, né? Apesar de não parecer, mas eu estou ficando velho. E cada vez mais a gente vai vendo que o corpo já não funciona da mesma forma. A nossa forma esbelta começa a ficar esbelta de forma redonda. E as coisas começam a mudar. E a gente começa a olhar muito para a alimentação. Mas eu vi que o intestino, ele é como se fosse o nosso cérebro. Muita coisa está correlacionada ao intestino, é verdade isso? Exatamente. Nosso intestino é basicamente nosso órgão que mais absorve micro e macronutrientes, principalmente micronutrientes. Então, se a gente não está com o intestino legal, se a gente está com o intestino inflamado, né,
a gente não acaba absorvendo de forma eficiente esses micronutrientes que estão relacionados com todos esses sintomas, o prazer, a felicidade, né, a energia. Então, sempre que o paciente pinga lá no consultório, primeiramente a gente avalia a questão intestinal, se está tudo corretamente, né, porque de nada adianta a gente entrar com uma suplementação, né, específica para corrigir os valores baixos de B12 se o intestino não está funcionando bem, né, ele não vai absorver bem de forma eficiente. Então, primeiro a gente corrige essa questão e, posteriormente, a gente entra com a suplementação corretiva para corrigir os valores O baixos. problema de intestino está diretamente relacionado com a alimentação. Eu posso ser um cara, comer certinho, seguir as tuas orientações ali, e ainda assim ter problema de intestino? Pode também, em casos mais pontuais, né? Mas em casos gerais, né? O intestino está diretamente relacionado com a alimentação, né? Não apenas com a alimentação, mas também diretamente com o consumo de água, com a hidratação, né? De nada adianta a gente ter uma alimentação rico em fibras que favorecem o trânsito intestinal se a gente tem uma baixa ingestão hídrica, uma baixa ingestão de água. A gente acaba consumindo muitas frutas ricas em fibras e ter um baixo aporte de água, um baixo aporte hídrico, acaba, na verdade, prejudicando esse caso, travando completamente o indivíduo. No mínimo 2 litros, seria correto afirmar isso? É a recomendação genérica, né, para a população em geral de 2 litros, só que a gente tem dados mais precisos e individualizados para cada perfil de paciente. Normalmente a gente utiliza como regra mais precisa 35 ml por cada quilo corporal. Então, um indivíduo que tem 50 quilos, ele vai ter uma ingestão menor, né, de água em comparação ao indivíduo que tem 80, 90 quilos. Agora, ó. Tá pegando aí? Tá pegando aqui, ó? Esse mito aqui, Ariel. Água com gás. Pode ou não pode? Porque eu sou um adepto à água com gás. Na verdade, eu só consumo água com gás. Deixa eu tampar aqui, que não tá, né, nos patrocinando. Pode ser que você, se quiser, tenha uma grande oportunidade. Mas eu só consumo água com gás. E eu tomo muita água com gás. 1,5 litro, mínimo 2 até 3 por dia. Só que eu tenho ouvido de várias pessoas que, cara, água com gás não pode. Não pode, faz mal para a saúde. Até ouvi falar que pode fazer mal para o rim. É verdade ou é mito isso aí? Esse é um grande mito, esse é um grande tabu, Alan. Aliás, água com gás pode tranquilamente, né? Principalmente se o paciente tem dificuldade de ingerir água convencional. Então, é uma baita opção, aliás, uma excelente estratégia para quem busca reduzir o consumo de refrigerante, porque o gás presente na água acaba sendo similar, né, parecido com o gás presente nos refrigerantes. Então, a gente consegue, de certa forma, enganar nosso corpo, a nossa mente, né, consumindo água com gás, onde muitas das vezes o paciente acabava consumindo muito refrigerante. Então, hidratação e boa alimentação ali, seguindo as recomendações, isso vai favorecer o funcionamento do intestino. Bom, uma dúvida, cara, o que é um intestino funcionando bem? Para o cara que está ouvindo assim, fala, tá, eu quero saber se meu intestino ele está ok. Quais são os parâmetros assim que a gente pode utilizar para o cara saber que está com o intestino saudável ali? O recomendado é que a gente vá evacuar diariamente, né? Então, todos os dias no banheiro e de uma forma consistente, né? É bem comum o paciente ter constipação e acabar indo muitas das vezes uma vez por semana ao banheiro e tendo muita dificuldade e acabar precisando fazer muita força para ir ao banheiro. Então, o recomendado aí pelo menos uma vez por semana, uma vez por dia, aliás, diariamente, em uma consistência normal, né, linear, onde que não tenha que fazer muita força assim para conseguir evacuar. Aquele termo ali, o enfesado, né? Tem a ver com isso também, né, cara? Eu descobri recentemente isso, é verdade? Exatamente, tem esse ditado, esse ditado popular, né, que o indivíduo enfesado, né, que acaba não conseguindo ir ao banheiro com frequência, acaba ficando mais estressado, mais irritado. Mais bravo, né, cara? Porque fala, fulano tá enfesado, porque ele tá mal. Meu amigo, às vezes ele só tá com problema pra ir no banheiro, sabe? Isso é de utilidade pública, essa Água às vezes informação, tá? resolve, né? É verdade. Às vezes tem que levar para esse coleguinha de trabalho que tá enfesado, um mamãozinho com uma aveia e 1 litro d'água para auxiliar. É isso aí. Tem que fazer os unidos, né? Porque não adianta um sem o outro. Goiaba prende ou solta?
Se consumir de forma isolada, sem ingestão de água, né, sem a recomendação de água recomendada diária, ela pode acabar travando principalmente a questão Você intestinal. perguntou da goiaba, eu lembrei da jabuticaba, né? Porque normalmente o pessoal diz, se comer com casca não tem problema, mas se comer sem casca pode prender. Uhum. Tem uns. Cara, me veio. Eu não sei se vocês já viram no YouTube. Tem um vídeo de uma senhora fazendo um suco. E ela fala assim: ó, esse suco. Eu não sei se ela é nutricionista, mas esse suco aqui, ele faz você ir no banheiro e te libera coisa presa ali de. Tipo, 5 anos. Primeiro que eu não sabia nem que poderia ficar preso 5 anos ali. E, cara, é ameixa. Você já viu esse Sim. vídeo? Cara, é ameixa. Tem um monte de coisa ali Eu que acho ela que vai coloca, ser isso, principalmente coisas a ameixa e os comentários ali, as pessoas indo e falando que depois ficaram horas e que desejavam nunca mais ter tomado aquilo e tal. A ameixa, então, ela tem essa funcionalidade ali também, né? Exatamente, a ameixa também é uma baita opção, né? Além do mamão, da aveia, a ameixa é uma excelente opção. Só que a gente tem que tomar um cuidado especial, principalmente quando tem, né, essa combinação de vários alimentos ricos em fibras, que dependendo do momento que a gente consumir, acaba gerando um problema para a gente, principalmente se a gente estiver fora de casa. Então a gente tem que ter essa atenção especial. Cara, os comentários é um show à parte, tá? Eu vou te falar uma coisa minha. Eu acho um pouco difícil eu me situar quando eu estou comendo. Assim, ó, como é que eu vejo? Se eu estou comendo um arroz, aí eu estou comendo uma salada e estou comendo um bife, para mim, cara, eu tô dentro, sabe? Para mim tá bom. Eu me considero saudável. O pão, eu já vou ser bem sincero, mesmo comendo o pão ali, sabendo que pode, me gera um pouco de culpa ali. Acho que eu estou engordando. A bolacha, essas coisas ali, eu consumo e acho que estou comendo saudável. Mas hoje, o nosso colaborador, a gente tem o Conexa Saúde, né, Carol? E o Conexa Saúde, ele disponibiliza ali uma ferramenta recente, tá, que eu vi, que é uma inteligência artificial, onde dá a oportunidade de eu tirar uma foto do meu prato e a inteligência artificial vai me falar ali se o meu prato está saudável, se não está, quais os tipos de nutrientes que tem ali. A inteligência artificial hoje pode nos ajudar nessa missão, cara? Sim, com certeza. A IA ela consegue dar um norte para a gente, né? Principalmente se a gente não tem assistência, né? O acompanhamento de um nutricionista. Então, realmente existem esses recursos, né? Essas plataformas que a gente consegue basicamente fotografar uma foto do nosso prato e a IA interpreta e dá basicamente os macro e os micronutrientes presentes naqueles alimentos. Com certeza não é uma forma precisa, né? Até a gente só consegue de forma precisa dentro de um laboratório, né? Mas com certeza consegue dar um norte para a gente, colocar a gente aí mais ou menos em um sentido. Porque aí eu posso ter um prato ali com uma batata sauté, mas ela recheada por dentro, cara. A inteligência artificial, ela não vai conseguir fazer essa leitura ou faz, sei lá, né? Hoje faz tudo. Ou até o preparo, né? Se tiver com muito óleo, vai estar, tipo, fora do equilíbrio, no caso, como você falou, tipo, gordura demais não pode, né? Exatamente. Tem essa limitação, até mesmo a inteligência artificial, até mesmo os recursos que o nutricionista utiliza, como tabelas nutricionais, né? Porque são todos valores médios e estimados, né? A gente não consegue saber quanto tempo, vou dar o exemplo da batata frita. A batata frita durante 5 minutos em óleo, em imersão, vai ter uma carga calórica diferente, né? Menor de uma batata frita em imersão que ficou ali 15 minutos. Com certeza que ficou 15 minutos vai reter muito mais óleo do que a que ficou, e vai ter muito mais calorias do que a que ficou 5 minutos. Então a ferramenta ela está fazendo uma estimativa e tal. Cara, eu ao longo da minha carreira dentro da Van, eu tive períodos que eu viajei demais. Viajei muito. Viajava para treinar as lojas e neste período eu engordei muito. Né? A gente tem muitos colaboradores que viajam bastante também, e eu sinto que eles nos passam esses relatos, né? Comecei a viajar, comecei a engordar. Gerentes de loja também, conversando, me falam, agora que eu virei gerente, comecei a engordar um pouco mais também. Por que isso acontece, cara? Normalmente quando a gente está em viagens, né? A gente acaba, devido à correria, acaba fazendo apenas jantar. Muitas das vezes é um jantar realmente mais reforçado, né?
Mas uma estratégia que a gente utiliza para quem vai viajar, né, quem vai tirar férias, é fazer um bom café, né? Um café saudável e equilibrado, né? Para comer lá no restaurante, né, no café do hotel todo dia, 4 fatias de pão com 4 fatias de bacon. Isso vai Aham. acabar impactando negativamente também, mas a gente sempre tem que fazer um bom café, né, com boas opções de frutas, com boas opções de fibras, com boas opções proteicas, que naturalmente a gente vai chegar pro jantar com menos fome, a gente tende a comer menos durante o nosso jantar. Tem alimentos que não sejam, assim, só frutas e verduras, né, que a gente pode incluir na nossa dieta e, tipo assim, Uhum. para quem quer emagrecer, que não vai impactar tanto assim: eu posso levar na bolsa, às vezes, esse alimento aqui que vai ajudar a manter saciado, mas sem, tipo, meter o pé na jaca. Uhum. Tipo, não sonho de valsa. Aham. A gente consegue se organizar também para fazer sanduíches naturais, também é uma baita opção que a gente consegue carregar com si, né? Bebidas lácteas, né? Até mesmo suplementos, a gente consegue levar, né? E apenas adicionar água e fazer durante a viagem. Snacks, a gente consegue preparar, barrinhas, principalmente de proteínas, a gente consegue se organizar também para levar. Iogurte, o pessoal costuma levar também, principalmente para fazer um lanche da manhã, para não ficar muito tempo fora do armazenamento. E a opção mais prática são as frutas, né? Algo extremamente prático de consumir. Basicamente, levar uma banana na maçã, que é só descascar. Muitas vezes, levar uma maçã para consumir à tarde, que a gente nem precisa destacar, é a opção mais prática e mais fácil de a gente fazer, principalmente em viagens. Eu vou te pegar de surpresa agora. A gente falou que a gente ia trazer um nutricionista para fazer o Pode Mais. E brotou de gente querendo fazer pergunta, cara. E água com gás, pode ou não pode? O mito ali da Coca Zero, né? Se é saudável, se não é. E eu relacionei as perguntas mais votadas aqui para te fazer, cara. E olha só, a primeira, a mais votada é verdade que certos alimentos podem causar câncer? Com certeza, Alan. Principalmente alimentos ultraprocessados, né? Mas a gente também não pode ter esse terrorismo nutricional e achar que vai consumir uma Coca-Cola hoje que vai adquirir o câncer. É como cigarro, né? A gente não vai adquirir o câncer consumindo um cigarro ou uma cartela de cigarro. Isso com o tempo, com os anos, também relacionado com o volume, né, que a gente ingere, realmente pode acabar desenvolvendo alguma doença crônica ou como o próprio câncer Eu que você citou. sempre, eu ouço muito sobre o miojo, cara. Miojo é verdade. Você olha ali, olha, miojo causa câncer, né? Se bem que hoje em dia também tem alimentos, né? Tipo, o ovo, por um tempo, ele pôde muito comer ovo, mas daqui a pouco não pode. Uhum. Mas tomar uma taça de vinho à noite pode. Daqui 5 meses já não pode mais, né? Cara, por que que acontece isso? Por que que muda tanto? Confunde a Uhum. cabeça do pessoal, né? Isso acaba mudando, né, conforme as evoluções científicas, né? Então, o que se estudou há 20 anos atrás, muitas das vezes se buscou mais estudo mais aprofundado de determinado assunto, de determinado alimento, que acabou atualizando e naquele momento naquele momento fazia mal, que hoje é saudável. E também tem muita relação com a conduta nutricional, com a conduta médica. Né, existem essas particularidades de interpretações. Quando a gente lê um estudo, eu posso interpretar de uma forma e você pode interpretar de outra. Então, tem essas variações e condutas diferentes de profissional para profissional. A segunda pergunta, que é a mais votada: Coca Zero ou suco natural? Para o emagrecimento, Coca Zero é uma melhor opção, só que a gente não pode achar que ela é zero, que ela não tem calorias, que ela é saudável, né? Pensando em saúde, com certeza o suco natural, né? Então, pensando para fins estéticos, principalmente emagrecimento, a Coca-Cola Zero, ela é mais recomendada em comparação ao suco natural. Isso se fala muito, né? Que um é muito utilizado para emagrecimento, o outro ali na questão de saudável. E, cara, a terceira pergunta mais votada, aquela que o pessoal, né, falou, cara, eu preciso saber disso. É possível ser magro, como eu, assim, magro, e ter colesterol alto? Com certeza, principalmente o colesterol, ele não está diretamente relacionado pela gordura acumulada, né? Pela nossa composição física. Mas sim pelos alimentos que a gente ingere e pelo nosso estilo de vida.
Aliás, o colesterol, no passado, ele foi muito relacionado com o consumo de gorduras, né? Principalmente com o consumo de alimentos animais ricos em gorduras. Mas hoje em dia a gente sabe que o colesterol não está relacionado apenas com o consumo de gorduras, mas sim, principalmente, aliás, pelo consumo excessivo de carboidratos simples, que acaba aumentando as concentrações de colesterol na nossa corrente sanguínea. Nessa questão ali que você falou até sobre o leite, né, e colesterol e proteína animal. Tem muito se fala que leite agora inflama. Isso tipo, e aí a gente cria um estereótipo, tipo, ai, não vou consumir mais leite, né? A gente vê essa notícia na internet, ah, não vou comer mais leite. Isso é saudável? Realmente, de forma geral, a gente sabe que muitas pessoas têm essa sensibilidade do leite. Aí, nesses casos, realmente, não deve-se, né, consumir, aliás, deve-se evitar esse tipo, de alimento com esse perfil de paciente, de indivíduo que tenha essa resistência, né. Quando a gente fala, de problemas com leite, não está apenas relacionado com a lactose, que é o carboidrato presente no leite, que muitas pessoas acabam tendo essa intolerância. Mas também o leite ele é rico em caseína, né, que é a proteína do leite, que muitas pessoas também têm essa sensibilidade Sim. e acabam não reagindo muito bem, não absorvendo muito bem, gerando alguns problemas intestinais. Então, de forma específica nesse perfil de paciente que tem essas resistências, essas sensibilidades, a gente não deve consumir, a gente deve evitar, mas basicamente para o público em geral que não tem nenhum tipo de sensibilidade, a gente pode consumir o leite com moderação. A gente comentou ali da inteligência artificial, né? E cada vez mais a tecnologia ela está auxiliando as pessoas. Mas por que é tão importante as pessoas consultarem o nutricionista? Porque hoje em dia, se você der um Google, como comer saudável? Dieta para emagrecer, dieta para ganhar Emagreça em massa. 21 dias. Emagreça em 21 dias, né? E tal. Por que é tão importante que a pessoa ela passe por um nutricionista ao invés de ir ali no Google, ao invés de só confiar nas ferramentas da app hoje? Eu acho que isso é importante, cara. Exatamente, o papel do nutricionista é justamente individualizar esse paciente, esse indivíduo, né? É bem comum tu encontrar a dieta na internet de todo mundo, só que a única dieta que você não vai encontrar é a sua dieta na internet. Então tem a dieta do blogueiro, tem a dieta do artista na internet, só que você não vai encontrar a sua dieta baseada no teu objetivo, nos teus gostos, no teu corpo, no teu metabolismo. Tu consegue encontrar a dieta desse pessoal, só que tu acaba não conseguindo encontrar a tua dieta específica. Eu tive uma situação onde, tipo, a minha ferritina estava baixa. E, tipo, eu queria O quê? emagrecer, minha ferritina. Aí eu descobri o que que é Meu ferritina. É Deus. reserva de ferro, né? Uhum. E ela tá bem associada a cansaço. E, assim, eu tinha muito sono. Eu tava muito sonolenta, cansada, triste, assim. Parecia que eu tava depressiva, assim. De tão cansada que eu tava. E eu descobri que a minha ferritina tava muito baixa. E aí eu queria emagrecer junto com isso, né? Então, tipo assim, a minha nutricionista, ela trabalhou muito para que a minha dieta, ela tivesse a quantidade de ferro certa e que ela não fosse uma dieta supercalórica. Então, assim, ela individualizou a minha necessidade sem tirar a questão da saúde, né? E é isso que é importante, acho que conscientizar, Mas né? você fez exame. Você fez Muitos, exame. né? Muitos, muitos. A gente fez exame na primeira consulta, 3 meses depois, e foi acompanhando, porque é uma coisa bem perigosa, né? Se a gente não faz esse acompanhamento, né? Exatamente, principalmente mulheres têm essa dificuldade com ferro, com a ferritina, pela questão hormonal, pela questão menstrual, né? Então a mulher acaba perdendo muito ferro durante esse ciclo, né? Então existe uma prevalência maior, né, em pessoas com anemia, com deficiências de ferro, em mulheres, em comparação aos homens, justamente por essa perda. Quando a gente descobre, né, quando a gente avalia esse biomarcador, a gente tem que avaliar se é a absorção que não está dando certo, se é o armazenamento, se é a metabolização do ferro, para trabalhar de forma individualizada e corrigir esse ponto que tá deixando a desejar. Poxa, você vendo assim, não tem como você ir no Google, cara, porque as ramificações que podem levar são diversas. Ah, tem alimentação adequada para período menstrual também? Porque esse negócio tem lógica, né? Porque ferro é sangue, né? A gente tem alguns protocolos, né, falando em período menstrual, que reduzem os sintomas da TPM, principalmente a mulher que tem
um ciclo, né, um período menstrual muito grande, a gente tem que trabalhar muitas vezes com uma suplementação específica para evitar, né, que tenha essa carência nutricional, principalmente do ferro. Em alguns casos, a gente consegue trabalhar apenas com alimentação para corrigir, para manter em equilíbrio as boas concentrações. O que que a gente tem que comer? Fala pra gente, assim, dá essa dica assim, olha, quem tem que consumir mais E- feijãozinho, tem que consumir a laranja depois Eu vou feijãozinho. fazer o meu papel de marido, excelente marido. É chocolate, cara. É chocolate. É Netflix. É chocolate de novo. Tá certo, né? Exatamente, nesse momento a gente deve optar por, pensando na questão hídrica também, a gente não pode esquecer da questão da ingestão de água, principalmente nesse momento, né? Do chocolate, né? Lembrando principalmente aí em altas concentrações de cacau, que ajudarão bastante essa questão da TPM. Alimentos ricos em ferro também, então a beterraba, ovos, carnes vermelhas também auxiliam, né? E reduzem essa carência nutricional. Você falou no começo do pod que a banana ela é similar ao cacau, né? Ao chocolate tem alguns componentes ali que são parecidos. Similares. Nesse caso, ela ajuda também? Ela é uma opção mais saudável, assim, só para não comer só chocolate, porque dá vontade de comer só chocolate, mas a gente quer uma opção que não vai deixar a gente, né? Perfeito, a gente pode combinar essas duas opções, né? E também quando a gente for consumir o chocolate, a gente deve evitar o consumo da barra inteira, né? E consumir ela bem fracionadinha, por mais que ela auxilie nesse caso, ela pode acabar, né? Consumindo a barra inteira, acabar ocasionando demais problemas. O fundir vai resolver tudo. Porque não é uma barra inteira. É aquele negócio, é uma tacinha de vinho, você pode tomar aí. Aquela tacinha, aquela sim. taçona. Se comer a banana junto, né? Diminui a quantidade de chocolate que vai comer. Então, acho que pode ser Já dá uma equilibrada. Eu adoro essa oportunidade que a gente está tendo de fazer o podcast, porque a gente está como aprendiz, né, Carol? E a gente aprende muita coisa aqui. E a gente fez o podcast de inteligência emocional com a Aline, com a doutora Aline e com a doutora Geisa, e elas falaram que toda psicóloga tem uma psicóloga. Você, como nutricionista, cara, abre seu coração para nós. Você também tem um nutricionista? Exatamente, eu também tenho um nutricionista, também sou acompanhado, assistido por um nutricionista, né? Porque por mais que eu tenha esse conhecimento técnico, né, muitas das vezes eu acabo dando preferência pelos alimentos que eu tenho maior familiaridade, que eu tenho esse hábito de consumir, né? E eu acabo não tendo a visão do outro lado da mesa, né? Eu tenho, de certa forma, uma limitação, né, de alimentos que eu consumo. Eu acabo me limitando nos alimentos que eu ingiro diariamente. Então, o papel do nutricionista, principalmente, para me orientar, né, até mesmo para me conhecer novos sabores, né, e sempre ver, né, ir adaptando e vendo o que mais dá certo para mim. Também para acompanhar as avaliações físicas, né, para ver como é que está indo a parte estética. Eu vi um menino da internet, né, que ele é médico e ele fala que ele liga quando ele tá com alguma doença, ele liga pra mãe dele pra saber o que ele tem. Então, tipo, é realmente olhar de um jeito diferente, né? Porque a gente vai ser tendencioso. Eu vou sempre, tipo, trilhar o mesmo caminho. E você vai mostrar, como profissional, vai me mostrar, tipo, alimentos que eu posso me familiarizar, necessidades que eu vou suprir. Então, esse é o papel do nutricionista, né? Exatamente. E muitas das vezes eu não consigo observar em mim mesmo alguma característica, algum sintoma que outro profissional consiga ver em mim. Legal. Esse é um bom ponto, né? Todas as pessoas que vêm aqui, eu tenho aprendido bastante que, por mais que elas dominem um assunto, e isso pessoas de sucesso, né? Pessoas que se deram bem e tal, elas têm como premissa também essa humildade de conversar com outros profissionais do mesmo ramo. A gente também, como comunicação, por exemplo, o pod da Fernanda. Fernanda ajudou a gente extremamente, bastante ali em como se comunicar, a Mônica em como a gente ter uma postura melhor, o Jorge na parte da oratória, e essas pessoas também têm profissionais que auxiliam dentro das especialidades dele. É legal ouvir que um nutricionista tem nutricionista, que um psicólogo tem psicólogo, e cara, você segue dieta? Ó, Hoje- verdade, hein, cara? Hoje, especificamente, eu não sigo nenhuma dieta, né? Mas eu sempre busco ter hábitos alimentares saudáveis, né? Eu não sigo uma quantidade exata, mas eu sempre busco ter justamente esse equilíbrio que a gente tanto conversou hoje. Tu já seguiu dieta? Já segui. Uhum. Tu saiu da dieta, cara?
eu já saí, né? Mas ponto positivo, né? Mais importante do que a gente seguir uma dieta é os momentos que a gente sair da dieta, a gente voltar pro planejamento alimentar. É porque o pessoal vê a dieta como uma coisa restrita, né? Tipo, não é uma coisa que quando eu falo, estou numa dieta, é uma coisa boa. Isso é um mito, né? Uhum. Esse é um bom ponto, porque me veio a pergunta, né, falando desse assunto, culpa engorda? Normalmente, essa limitação, né, essa restrição, ele acaba gerando uma compulsão. Então, se a gente limita muito, tu só vai comer isso, isso, isso de manhã, isso de tarde, isso à noite. Em algum momento, isso não vai ter sustentação. A gente vai acabar explodindo em outro alimento. E se a gente é muito limitado, a chance é muito maior de a gente não voltar para o plano alimentar quando a gente busca algo mais equilibrado, mais variado. O álcool, cara, ele é muito prejudicial ao corpo? O álcool ele acaba sendo muito prejudicial ao corpo, principalmente em altas concentrações, né? Mas com certeza em baixas concentrações, em concentrações equilibradas, ele não tem tanto impacto assim quanto se fala. Mas tem diferença ali do destilado? Eu ouço muito isso. O vinho é o whisky, por exemplo, pode de um jeito. A cerveja, uma latinha pode. Existe isso também? Um é mais saudável que o outro ou não? Depende da Sim, quantidade ali. sim, exatamente. Um acaba sendo mais saudável do que o outro, né? Até porque o vinho tem as propriedades, né, que acabou herdando da própria uva, né? A cerveja acaba não tendo tantas propriedades assim. O destilado, um grande perigo do destilado é as combinações que a gente acaba fazendo com eles, muitas vezes adicionado de muito energético, né, de muitas calorias vazias também. Mas com certeza tem essas preferências, né, essas opções que terão um menor impacto no nosso plano alimentar. Uma Oi? das perguntas sobre o álcool que eu já li, eu queria saber se é mito. Dizem que, tipo, tu bebeu o álcool, ele demora 3 dias pra, tipo, ele metabolizar o teu corpo voltar ao normal. Isso é verdade? Ele acaba demorando bastante, né? E além, né, dessa demora de metabolização, na verdade ele é metabolizado muito rápido, só que até finalizar completamente essa metabolização acaba sendo um período bem prolongado. Mas a grande dificuldade do álcool, o grande problema do álcool, que ele acaba gerando, né, uma desidratação na gente. Então, por isso que a gente acaba bebendo e indo muitas vezes ao banheiro. E o grande problema da gente ir, nesse caso, muitas vezes ao banheiro, e quando a gente vai urinar, a gente acaba expelindo muitos micronutrientes. Então, além de desidratar, a gente acaba perdendo muitos micronutrientes, né? E acaba sendo totalmente prejudicial para nossa saúde. Tem uma pergunta sobre o que é o metabolismo, porque todo mundo fala assim, tem que aumentar o metabolismo, tem verdade. que, não sei o que, melhora o teu metabolismo. O que é Acelera. o metabolismo pra gente acelerar ele e realmente ser eficaz? Nesse caso, quando a gente fala de metabolismo acelerado, é quanto o nosso corpo gasta de energia para ficar parado, para fazer as funções vitais, por exemplo, né? De forma geral, o nosso corpo, né, gasta mais ou menos, de forma genérica, 2.000 calorias por dia, mas varia de indivíduo para indivíduo. Até peso também, né? Exatamente, até percentual de gordura, né? Um indivíduo que tem 30 quilos de gordura, ele tem um gasto calórico menor, né? Um metabolismo mais lento do que um indivíduo que tem 60 quilos de musculatura. Quanto mais músculo, maior o nosso gasto calórico diário, mais rápido é o nosso metabolismo. Esse é um bom ponto que também tem outra polêmica que me veio aqui, que a gordura, né, o gordinho, a barriga, está correlacionado com não ser saudável. As pessoas olham ali, tipo, é um cara magro, né, uma moça ali magra, aquela tipo capa de revista. Não, essa pessoa é saudável. E aí olha, né, alguém assim em forma definida redonda, tipo eu, assim, esbelto, né, e fala assim, tem que emagrecer, porque você não está saudável. É verdade isso, cara? Eu posso ser gordinho, saudável e ser magro e não estar saudável? Exatamente, esse é um grande tabu, na verdade, se relaciona a magreza, a parte estética com a saúde, só que isso não é verdade. Muitas das vezes, o indivíduo está com um peso um pouco acima da recomendação, não está com aquele estereótipo, né? Aquele perfil fino, aquele perfil magro,
Mas mesmo assim, né, mesmo com esse perfil com um percentual um pouco maior de gordura, ele tá saudável, tá? Só que a gente encontra um desenvolvimento maior, né, em pacientes que têm uma composição de sobrepeso e obesidade com relação a doenças crônicas como pressão alta e diabetes. Então, existe essa prevalência em pacientes que têm sobrepeso e obesidade, só que não é regra, tem muitos gordinhos que são saudáveis. Tem um tipo de diabetes que emagrece muito e outro engorda, não é? Exatamente, Alan. A gente tem basicamente 4 tipos de diabetes, né? A diabetes tipo 1, tipo 2, a pré-diabetes e a diabetes gestacional, né? Normalmente, a diabetes tipo 2 é a diabetes que emagrece. Aliás, perdão, a diabetes tipo 2 é a diabetes que engorda e a diabetes tipo 1 é a que emagrece. Por quê, né? A diabetes está relacionada basicamente com 2 hormônios. A insulina, que é o nosso hormônio mais anabólico do corpo, é o hormônio de maior construção, seja construção de massa muscular ou de gordura, e o glucagon. O glucagon é o nosso hormônio mais catabólico, é o que mais destrói massa muscular ou gordura. Então, a diabetes tipo 2, a gente tem altas concentrações de insulina, né? E na diabetes tipo 1, a gente não tem insulina. E são hormônios antagônicos. Quando a gente tem insulina, a gente não tem glucagon. Quando a gente tem glucagon, e a gente não tem insulina. Então, no DM tipo 1, como não tem insulina, a todo momento está sendo liberado glucagon, né? E levando em consideração que o glucagon é um hormônio extremamente catabólico, ele acaba depletando muito massa muscular e gordura. Então, na DM tipo 1, é bem comum o paciente ser mais magro, né? E na DM tipo 2, como tem insulina, né? Bastante insulina, por mais que ela não é eficiente, a gente acaba engordando com uma maior facilidade. E a diabetes tipo 2, normalmente ela é encontrada, ela é desenvolvida durante a vida, né? De acordo com os hábitos alimentares e o estilo de vida. E a diabetes tipo 1, normalmente ela é encontrada, ela é diagnosticada pela juventude, pela infância principalmente, e é um fator mais hereditário. Tá aí um exemplo de tipo, quando você emagrece demais, não necessariamente quer dizer que você está saudável. Isso mata, né, cara? Exatamente. Normalmente, quando o paciente ele emagrece de forma muito intensa e muito rapidamente, ele acaba perdendo muita musculatura, que não acaba sendo saudável. Ele acaba depletando muita musculatura, né? O que acaba prejudicando, na verdade, toda a composição corporal dele. E também um emagrecimento muito intenso, muito rápido, ele acaba afetando muitas das vezes a parte psicológica, a parte emocional. Ele acaba se limitando muito e abalando essa questão mais psicológica. A diabetes é açúcar no sangue, né? É excesso de açúcar no sangue, é isso? Exatamente. A diabetes é conhecida popularmente como um excesso de açúcar no sangue, né? No caso, excesso de glicose no sangue. Aí, o que acontece, né? Qual que é o problema disso? O problema disso é justamente que essa energia, ela não acaba sendo enviada, né, para dentro do nosso organismo e acaba aumentando, né, a nossa pressão arterial. Por quê? Tu pensa que o açúcar no sangue, o excesso de açúcar no sangue, acaba deixando o nosso sangue mais viscoso, mais grosso. Então, naturalmente, acaba aumentando a pressão da nossa corrente sanguínea, né? Pensa uma mangueira cheio de areia dentro dessa mangueira. Então, naturalmente, essa mangueira, essa pressão de água que está passando ali, cheio de areia, acaba aumentando a pressão arterial. Então, normalmente, o paciente que desenvolve diabetes, principalmente tipo 2, em paralelo, tem uma grande chance de desenvolver a pressão alta. Então agora faz sentido ali que o cara que tem uma vida, tudo vem do equilíbrio, pelo que eu entendi. Aí o cara tem ao longo da vida dele alimentações ali com excesso de açúcar, né? Aí o exagero do açúcar, o exagero do chocolate, sorvete e tal. Tô falando que tá me vindo aqui de alimentos com açúcar. E isso ao longo da vida vai ocasionando um excesso de açúcar no corpo do cara e pode ocasionar uma diabetes. Agora eu entendi o quanto que é perigoso, cara, a nossa alimentação. E geralmente, Ariel, eu vou me usar de exemplo, a gente só vai atrás disso quando o negócio dá um problema, né? Exatamente. E a grande dificuldade é que a diabetes é uma doença crônica que não tem cura por mais que tenha tratamento, né? Por mais que tenha controle e tratamento. Mas a partir do momento que a gente desenvolve a diabetes em si, ela infelizmente hoje, pelo menos, ela não tem cura. A gente consegue tratar e controlar por meio da medicação e em casos mais graves por meio da insulina.
mas é muito importante, principalmente, né, que a gente não espere, né, que a gente não aguarde desenvolver esse tipo de doença, para a gente não atuar na parte corretiva, mas sim atuar na parte preventiva. Por isso que é importante, então, consultar e ir atrás do nutricionista. Esse assunto, a gente pode estender por horas aqui, mas infelizmente eu tenho que encaminhar para o final, Carol. E faz tempo, hein, Carol, que a gente não faz um pode, não pode. Mas eu acho que esse assunto aqui, a gente pode fazer um bate-bola, assim, do que pode mais quando o assunto é nutrição e quando não pode. Só que diferente desse agora, a gente vai falar pode ou não pode, e aí você responde, tá bom? 2 taças de vinho todos os dias, pode ou não pode? Não pode. Não pode? 2 taças de vinho já passa um pouco do valor de recomendação, né? O ideal é a gente limitar aí a 1 taça de vinho e evitar, obviamente, as opções mais doces, né, e adicionadas de açúcar. Então, sempre buscar vinhos tintos secos. Comer na frente da TV no celular, pode ou não pode? Não pode. Normalmente, quando a gente está ali conectado com alguma tela, a gente acaba, primeiro, que mastigando mais rapidamente e acaba consumindo mais do que a gente normalmente consumiria se a gente estivesse prestando, né, tendo atenção plena durante a refeição. Então, isso pode acabar, né, levando, né, a ingestão maior de calorias, a gente acabar engordando, acabar consumindo de forma involuntária. Manga com leite, pode ou não pode? Essa aí é muito pedida aqui, viu? Pode. Isso é um grande tabu, bem antigo, na verdade, né? Muitas pessoas diziam que não podiam consumir, mas nada mais é do que um grande tabu. Pode consumir tranquilamente. Cara, Seguindo a tua lógica, né? Melancia antes de entrar de entrar numa piscina, pode ou não pode? Ou antes de dormir? Pode, tranquilamente. incrivelmente teve essa pergunta, cara. Se eu posso comer melancia e ir pro mar. É Né? verdade. Ariel, eu queria muito agradecer a tua presença. E agora, como a gente é saudável também, eu vou fazer uma recomendação de uma dieta que é à base de peixe. Que chegou a tua hora de vender teu peixe aqui para quem está nos assistindo. Um adendo, foi muito boa essa. Tá? Ótimo. Recomendado pelo Nutri. Então chegou a hora de você olhar aqui e vender teu peixe. Quem quer conhecer mais o teu trabalho, quem quer conhecer ali onde ficam os seus consultórios, querem entender um pouquinho mais dos pacientes, que você faz um trabalho bem legal com vários pacientes mês a mês, como é que essa pessoa pode fazer para te encontrar ali nas redes sociais? Bacana, primeiramente, Alan, Carol, né, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a Ari, que intermediou e passou a recomendação, né? Novamente, muito obrigado. Com certeza é uma troca de experiências muito importante. Eu também, como nutricionista, aprendo muito, né? Principalmente com essas dúvidas das pessoas, né? Do público, eu vejo que quanto mais eu falo, mais eu ensino, mais eu aprendo também, né? Com certeza é muito importante essas trocas. Quem precisar, né, de nutricionista, conta comigo. Eu atuo presencialmente em Brusque, Guabiruba e Balneário Camboriú, presencialmente, e online a gente consegue atender não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Tenho vários pacientes lá de Portugal, da Alemanha, que a gente consegue fazer também esse trabalho remoto bem bacana. E para finalizar aqui, uma polêmica. Você tira a gordura da picanha ou não? Normalmente eu acabo consumindo a gordura da picanha, claro que de forma controlada, né? A gente tem que só limitar as quantidades, mas de certa forma a gente pode consumir, desde que de forma controlada e equilibrada. Legal. A gente acredita que conhecimento é poder, né, Carol? E quem sabe o que quer. Pode mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Ó, comer melhor, comer saudável e pensa aí se você vai tirar a gordurinha da picanha ou não. E a gente pode mais com você, Ariel. É isso aí, Ariel. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau.